Brasil refém. Nesse número nós temos matérias variadas. Graciliano Ramos, sua vida, sua obra. Vícios sob a luz da psicologia, o fumar, o beber, o jogar. A poesia do poeta premiado Tanucy Cardoso. Análises políticas, música, a questão, o momento que passa o Brasil, para onde vamos, como vamos. Mais de 600 mil mortos, de um lado, florestas queimadas, consta que temos 45 milhões de deficientes físicos, mais de 730 mil lojas comerciais fechadas, uma queda violenta quanto à industrialização proporcional ao PIB, de 30% estamos em 10%. É uma situação tão calamitosa que Alfredo Setúbal, do Itaú, né, o CEL, o dirigente de lá, diz que o Brasil é hoje um país em frangalhos e um país que não cresce há 40 anos. Temos de um lado, portanto, um presidente bastante legítimo, eleito depois de uma estranhíssima facada, um presidente a todo momento a ameaçar de golpes, etc., violência, seguindo uma estratégia da extrema-direita americana, ligado a ela, e aparentemente protegido por uma cúpula militar que lhe ajudou a eleição, tanto que houve campanha até dentro de quartéis, em frente a quartéis, né? E, ao mesmo tempo, dando continuidade a isso, foi ajudado com o general junto ao TSE, a pressão de Vilas Boas sobre o Supremo, em suma, numa situação estranhíssima. Esse cidadão completamente despreparado, acusado de psicopata, etc., chegou ao presidente da República. E, de outro lado, temos um Brasil com a pandemia. Quase 600 mil mortos, o Brasil todo arrasado, como antes acabamos de dizer. Na verdade, o caos brasileiro vai começar a se precipitar com o golpe de 64. Um primeiro golpe que foi o prenúncio de vários outros depois e parte aparente de uma revolução, uma contra-revolução antidemocrática e antinacional. Poderíamos dizer um neoliberalismo atropelado do Collor, um neoliberalismo discreto de Fernando Henrique e um neoliberalismo mascarado de Lula e de Dilma. E qual a situação hoje do Brasil nessa circunstância? Também não há como não dizer que não houve culpa das esquerdas, botem aspas nisso se quiserem, porque durante muitos anos tiveram Lula e Dilma no poder, antes o Fernando Henrique. E o que aconteceu nisso? Governos neoliberais com máscaras, com disfarces, etc. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são, inclusive, marxistas como James Petras e Ellen Wood, e quem diz isso sou eu. São também teóricos nacionais de completa respeitabilidade e autoridade, como Ricardo Antunes e como Armando Boito Júnior. Então, a tortura, a violência, o esquartejamento, a miserabilidade, a mentira, tudo isso vem no Brasil de longa data. Na verdade, os portugueses esquartejaram Tiradentes. Depois tivemos vários esquartejamentos. O Brasil foi sempre um país bárbaro, autoritário, falso, mentiroso, uma elite traidora, que sempre se aliou a interesses estrangeiros. Nós só saímos dessa situação por união, organização, luta ideológica, pressão. Hoje eu vou falar sobre vícios.
O que são os vícios? Os vícios são antagonistas das virtudes. Neste momento de pandemia e muito antes, claro, as pessoas já desenvolvem vício sem controle, porque o vício é aquela atitude que o ser humano tem de descontrole do seu eu. O vício de fumar, o vício de beber e os vícios das drogadições. Tudo isso é um descontrole do seu próprio ego. E por que isso vem se desenvolvendo, ou por que isso acontece repetidamente na vida das pessoas? Quem não tem nos seus familiares um representante desses vícios, né? Se demorou muito para fazer campanha contra o cigarro. Por quê? Porque o cigarro, ele tem componentes que desenvolvem, se desdobram, né, no metabolismo humano e se desdobram em outras doenças. Os cânceres estão aí, né? E vem também como uma substituição. Fazendo uma análise simbólica, a gente já sabe que é uma substituição de um vazio, que a pessoa não dá conta das suas emoções, então ela fuma, então ela bebe ou vai buscar outras alternativas para aquele vazio, para aquele buraco que ela não trata, né? Outras pessoas se viciam em roer as unhas. Então eu quero fazer uma chamada para que as pessoas olhem para os seus vícios e escolham pelas suas virtudes uma vida saudável, uma vida mais consciente, uma vida de meditações, uma vida de boas reflexões e boas atitudes. Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia, dicas, sem fake news e sem enrolação. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Também no YouTube. A falência de uma cidade não pode ser medida única e exclusivamente pela quantidade de estabelecimentos comerciais funcionando. Ela é muito mais do que isso. Não é também simplesmente pelo fato de ter muitos desempregados. Esse é um dado relevante que se associa ao primeiro aspecto. Mas a falência de uma cidade se dá também na sua qualidade de vida. E, venhamos e convenhamos, a cidade do Rio de Janeiro tem deixado muito a desejar. No quesito, por exemplo, transporte. Diversas linhas de ônibus desapareceram já há alguns anos. É um preço absurdo, né? E, além do mais, o espaço deixado para o transporte dito alternativo, que é controlado em sua
maioria esmagadora por milicianos, que não pagam qualquer imposto, não pagam direitos trabalhistas, e a população e também os trabalhadores desses meios de transporte entregues à própria sorte, porque o poder público se ausenta ou é sócio. Não sei, ou foi, também pode ter sido, né? Mas a questão é uma. A cidade do Rio de Janeiro está falido nos seus mais amplos aspectos de emprego, de economia, de transporte, de qualidade de vida. Estamos à mercê do crime organizado que tem efetivamente o poder da cidade em suas mãos. Ou os militares que sequestravam ou ligados aos sequestradores ficavam com essas crianças, ou eles entregavam essas crianças para alguma família ligada a eles. Na Argentina, esse manual pregava que crianças, ao nascer até uns 4 anos, 5 ou 6 anos, poderiam ser adotadas por outras famílias. Acima dessa idade, eles achavam que não poderiam ser mais adotados porque, olha só a crueldade da coisa, essas crianças já estariam contaminadas à subversão com o comunismo. Então, a orientação era matar essas crianças. E aqui no Brasil, com uma ditadura tão cruenta quanto foi a nossa, num território tão grande, não se fala nisso. Todo dia eu ia lá na rodoviária, voltava. E nesse dia, quando eu saí, que cheguei, tinha acontecido isso. O exército tinha matado minha mãe, carregado o irmão meu e a irmã minha, que sumiu também, na mesma época. Para aumentar a repressão, 11 crianças, entre bebês e adolescentes, filhos de guerrilheiros e de camponeses que simpatizavam com o movimento contra a ditadura militar, foram sequestrados pelas Forças Armadas. Na região do Araguaia, houve essa mesma orientação de pegar os filhos dos guerrilheiros lá da região do Araguaia e matar. Só que os militares lá não tiveram coragem de fazer isso. Aqui no Brasil, a ditadura não é branda, é sanguinária, é cruenta, fez e desfez como quiseram as coisas. Tem isso e tem muito mais que a gente precisa estudar, investigar. Falaram tanto da presença do marionete na ONU, que é vergonhoso para o nosso país e tudo mais. Mas acredito que seria mais vergonhoso como brasileiro é não ter a humildade de chegar para os nossos pares, para chegar aos nossos companheiros de luta no Chile, em Cuba, na China, na Rússia e os outros países socialistas que têm partidos socialistas, que têm partidos comunistas, que têm organização anarquista, e pedir ajuda para que eles na ONU falem por nós. Ajude-nos a combater o governo genocida. Ajude-nos a defender o nosso ponto de vista em Haia contra esse governo genocida. É isso que nós estamos precisando. Então, companheiros e companheiras, não menosprezem a marionete, não menosprezem aqueles que a manipulam.
Ele está fazendo uma privatização de tudo que pode, destruindo todos os nossos direitos. Está sendo eficientérrimo. Deixou o FHC anos-luz para trás. Veja a lista do quanto a Petrobras já encolheu. Veja o que a Eletrobras já encolheu. Enquanto eles falam que vão planejar ainda para daqui a 10 anos, a empresa está encolhendo agora. Vamos para o ataque. Vamos construir a greve geral. Vamos trocar essa Constituição Federal por uma outra revolucionária e partir para a briga. Na verdade, o Brasil é um país colonizado culturalmente. Colonizado pelos impérios a que nos referimos e por essa posição de subordinação sempre de nossas elites a impérios estrangeiros e a interesses estrangeiros. E colonizado por quem? Nas últimas décadas. Influenciado por quem? Pelo Império Americano. E qual a característica do Império Americano? Eu já disse nesse programa, citando o suspeito Noam Chomsky americano. E ele explica que, na verdade, todos os países colonizados pelos americanos sempre foram um desastre. E ele cita até um exemplo do Brasil num livro seu. Ele diz que o Brasil é um país com todo o potencial, mas teve a desgraça de ser colonizado, neocolonizado, colonizado pelos Estados Unidos e pelo Império Americano. E ele explica que o Império Americano age sempre dessa maneira. Impede a soberania nacional, impede a independência, explora ao máximo, não permite desenvolvimento, não permite estradas de ferro. Veja que o Brasil é um país todo deturpado. Por exemplo, não tem estrada de ferro. Para onde vamos no meio disso? Estamos indo para as eleições. A grande maioria, a essa altura, vendo essa aparente tranquilidade, não é? Aparente tranquilidade com quase 600 mil mortos e o país destruído em frangalhos, como diz Setúbal, nessa situação o que eles acham? Vamos aguardar as eleições de 2022, faz uma transição, o Bolsonaro é vencido ou se legitima, etc, etc. Ora, a coisa não é bem assim. Observemos as várias alternativas. Bolsonaro ganha. Bolsonaro ganha, mas e o conjunto de crimes cometidos por ele, crimes não apurados, etc. Se isso é deixado de lado, fatalmente nós estamos num estado de exceção, em que já estamos, mais agravado ainda, que não irá a lugar nenhum. Ao contrário, Bolsonaro vai ser acossado por oposições, temos uma crise de grandes proporções econômica, social, política, etc. O Brasil está todo esfacelado, inclusive politicamente todo desordenado, a forma de escolha de ministro do Supremo, a forma de organização dos poderes, a federação, a tributação, está tudo torto. Tanto que eu mencionei que uma constituinte era o ideal agora, embora evidentemente que ninguém vai querê-la. Mas será a única solução adiante de evitar, inclusive a guerra civil. Então vejam bem, onde irá Bolsonaro? Se eleito será uma catástrofe, se reeleito. No meio disso, cometeu uma série de crimes, vai ser julgado. O problema vai aumentar mais ainda. Agora vão dizer que não houve crime, vão fazer o mesmo que fizeram com Lula? Muito bem. Segundo, Lula é eleito. Vamos supor que seja candidato. Eu acredito que ele é suficientemente esperto para não ser candidato. Já houve um acordo de bastidores, Lula apoiará alguém, mas não será candidato, no meu ponto de vista. Ele é bem inteligente para compreender que não há a mínima condição de Lula governar de novo o Brasil como governador. Um terceiro eleito, quem seria? Talvez uma terceira vez teria mais possível, mas ainda assim, não só não terá, talvez, legitimidade suficiente, a não ser que se revele um gênio nessa campanha eleitoral, até lá pode ser. Então, qualquer que seja o resultado das eleições, enfrentaríamos um caos a partir de 22, uma situação seríssima, cada vez mais agravada. Assistimos uma coisa paradoxal. As Forças Armadas brasileiras, os militares brasileiros, eu não digo todas as forças, a cúpula militar que está aí, atacando a nação e se unindo a impérios estrangeiros contra os interesses populares. Qual a luta nossa hoje? Soberania nacional, independência nacional, democracia, união, organização e assim por diante. Para onde vai o Brasil? A conjuntura política brasileira se encontra no impasse. Ou caminha para
a extrema-direita legitimando a política de Jair Bolsonaro ou se caminha para o centro-esquerda, para alguns, com a política de conciliação de classes do PT. Entretanto, o empresariado, parte do agronegócio, parte da Fiesp, a Febraban, a Rede Globo, tentam construir uma terceira via. Chegaram mesmo a fazer um debate para apresentar possíveis candidatos da terceira via. Um com 0% de intenção de votos, o outro com 2% de intenção de votos e um terceiro com 11% de intenções de votos. Afinal de contas, que terceira via é essa que o empresariado tenta construir? Ou será apenas para ter maior condições de barganha com os outros dois candidatos? Afinal de contas, uma candidatura lançada pelo empresariado brasileiro, do agronegócio, do setor financeiro e do industrial e grande comércio, não pode ser terceira via. É apenas para ter condições de barganhar melhor um projeto que lhes agrade junto aos demais candidatos. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção, bem, vamos embora. Esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. O que vem a ser a PPI? Ela foi implementada no governo Temer, tá? Diga-se de passagem. Ela favorece aos importadores e exportadores de combustíveis, lubrificantes do exterior. E, consequentemente, as nossas concorrentes, como Shell e tantas outras empresas do ramo petrolífero. Facilitaram a concorrência contra a empresa Petrobras, implementando o PPI e ficando mais caros os combustíveis para a nossa população e para o setor de transporte. E o custo de vida também ficará mais caro, obviamente já está ficando. Se a gente usa um modal rodoviário, consequentemente, todos os produtos transportados por esse modal vão encarecer, proporcionalmente ao que ele transporta, não de cálculo direto. Então, essa política de preços paritários ao preço internacional desfavorece a Petrobras e favorece quem na Petrobras? Acionistas minoritários estrangeiros, favorece o sistema banqueiro, o sistema financeiro nacional. Mas por que o sistema financeiro? Porque todo o lucro que a Petrobras e outras empresas públicas têm é remetido à dívida pública. Ou seja, a prioridade é dos bancos receberem
aquilo que nós lucramos. Certo? Quem também mais ganhou? O maior favorecimento de todos foi os Estados Unidos. Privatizando a Petrobras, ficaram ainda mais assintosa a situação da população, porque não vão atender rincões do Brasil. Não vão atender o serviço público que ainda existir, da área hospitalar, combate a incêndio e tantos outros, em que a Petrobras, ao investir nesse negócio, pode até deixar de receber, mas vai cumprir seu papel social de manter lá os serviços sendo entregue. Lutar nas ruas. Se você puder comparecer às 10 horas da manhã, em frente ao Edise, no dia 3 de outubro, está feito o convite. Compareça. Traga suas bandeiras, seus cartazes de protesto. Vamos fazer o ato que é possível. Aniversário dessa sexagenária. 68 anos de Petrobras, de muita luta de trabalhadores. Eu não tenho mais vontade de entrar num tribunal, não tenho mais motivação para trabalhar. Às vezes eu tenho a impressão que a classe dos magistrados foi relegada ao esquecimento, sabe? A verdade é que não dá mais vontade de ser juiz no Brasil, sabe? Um teto salarial do quê? 30 e poucos mil por mês, não passa disso. Tem um auxílio paletó de 4 mil, tem um auxílio alimentação de 3 mil, um auxílio aluguel de uns 8 mil, auxílio creche de mais de 2 mil, um auxílio internet de 600, um auxílio de saúde de 3.500 e só. Quer dizer, não tem um auxílio Monet para trocar os quadros da sala de casa. Nessa linha aí não tem um auxílio design de interiores para trocar a decoração, que faz o quê? Já uns 8, 9 meses que a gente não troca. Não tem. Não tem. Não tem um auxílio Paris, sei lá, Amsterdã. Ah, internacional. Vão ser mais medíocre. Pô, um auxílio Fernando de Noronha. Porra, Angra que seja, não tem, entendeu? Ai, eu perdi o tesão, sabe? Eu não tenho mais tesão, essa é a minha palavra mesmo. Não tenho mais tesão, não tenho a vontade de sair de casa de manhã para... Não, de manhã não, que eu trabalho à tarde. Eu não tenho mais vontade de sair de casa à tarde para trabalhar. Para completar, escuta essa. Olha só que parece piada. Eles querem alterar nossas férias de 2 meses para 1 mês. Quem que trabalha motivado com 1 mês de férias? 1 mês de férias? Como se trabalha motivado assim? Não dance o tango da morte. Dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia, dicas, sem fake news e sem enrolação. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Também no YouTube. Por que não temos projeto de país? Ora, o projeto de país é esse, é a incorporação dos Estados Unidos. É sermos uma província, como Iane já dizia que éramos há muito, ou um protetorado americano, como Mangabeira Unger já dizia também há muito. Então, o projeto de país é isso que está aí, é o desmonte e a incorporação aos Estados Unidos. Esse é o projeto de país dele. Nós somos um imenso Haiti com milhares de favelas e não foi dada solução alguma. Muito ao contrário. A Marielle fizeram um assassinato naquele período que até hoje ninguém sabe direito e não foram punidos os maiores responsáveis. E há milicianos que comemoraram agora aí no 7 de setembro com alegria aí a reunião da tribo de Mundrungos. É preciso uma luta democrática a cada momento e nós estamos ao meio de uma luta ideológica em que os democratas e as esquerdas estão sendo vencidos. Porque hoje não interessa mais ao império do capital, ao grande capital, nenhuma democracia. Eles querem zero democracia, eles querem, não é mais nem autoritarismo, mas totalitarismo. Já na década de 60, o Brasil visto pelos estrategistas internacionais como um sistema penetrado. O que eles diziam que era um sistema penetrado? Em que os valores da sociedade, o projeto de nação, digamos assim, eram feitos com a presença de estrangeiros, sequer eram originariamente nacionais. E a isso o Brasil chegou. Se isso era na década de 60, imaginam os amigos o que ocorre hoje em 2021 com Bolsonaro no poder. Nós temos aqui, instalado no Planalto,
tomando cafezinho à nossa custa, fazendo gasto à nossa custa, nada mais, nada menos que o próprio Império Americano. Em Memória de Cárceres, um livro inacabado e publicado póstumamente em 1953, o escritor descreve o período em que viveu preso na década de 30 durante 11 meses, mostrando que foi uma época terrível, o tratamento era o pior possível. Imagina-se que a comida deles era misturada com excrementos de ratos, eles tinham diarreias horrorosas, muitos não resistiram e morreram, né? A narrativa do livro equipara o sofrimento dos presos à época da escravidão, onde os negros eram açoitados e maltratados. Relata violência, submissão, degradação do ser humano e desrespeito total aos direitos humanos. Também no livro, a ditadura e o autoritarismo são totalmente desmascarados e denunciados, contestando a historiografia oficial. Diz que o Estado queria anular, esmagar, justamente para que não se questionasse os rumos políticos do país. Tudo indica que nos nossos dias, com essa tecnologia apurada, o engodo é mais fácil e mais forte. Hoje temos até as fake news. Nós precisamos combater o autoritarismo, defendendo a nossa Constituição brasileira. Tenho dito. O Talibã, aos poucos, mostra a sua verdadeira face para o mundo. Na última semana, expôs corpos de opositores ao regime em plena praça pública, para servir de exemplo macabro a todos aqueles que ousarem se opor ao seu poder. Diga-se passagem que esses opositores, em grande parte, foram aliados da política humanitária e de defesa da democracia propagada pelos Estados Unidos, que os abandonou à própria sorte. Afinal de contas, Joe Biden declarou: o Afeganistão não interessa mais aos Estados Unidos, e assim retirou as suas tropas, negociando, inclusive, há quem diga, com o próprio Talibã. Ou seja, não passa de pura retórica de interesse geopolítico e econômico. Não interessa mais, os aliados são lançados à própria sorte nas mãos dos fundamentalistas terroristas, tanto quanto é a política humanitária e de defesa dos Estados Unidos.
Atenção! Roubaram o seu celular. Daqui a alguns instantes, uma quadrilha vai estar aplicando golpes bancários na sua conta, te causando enorme prejuízo. Não dá tempo nem de você avisar o banco. Portanto, não espere ninguém te defender. Defenda-se você mesmo. Corra para o primeiro celular ou computador disponível. Se a sua plataforma for Android, coloque android.com/find. Em seguida, login e senha. Vai aparecer então apagar dispositivo. Clica aí que você vai apagar todo o seu celular, todos os aplicativos. Se a sua plataforma for iOS, você vai colocar iCloud.com. Em seguida, login e senha. Localizar iPhone, tem uma etapa a mais. E aí, apagar dispositivo. Você vai limpar completamente a sua plataforma e o bandido não tem como aplicar o golpe. Defenda-se você mesmo. E em caso de dúvida, procure o Procon no site Procon SP. Hoje eu acordei às 5 da manhã, como geralmente eu sempre acordo. Essa é a minha rotina, de segunda a sexta. Não interessa muito essas coisas de crises. O banco, na verdade, eu vejo como uma armadilha, né? Eles ficam ali, você vai levando tudo direitinho, um simples deslize seu, os juros vêm arrebentando. Se compro feijão, me falta arroz. Se compro arroz, me falta açúcar. Sou mais um nessa muvuca. Quando tudo tem, me falta gás. Ainda bem que o vizinho ajuda. Que vida maluca, onde pobre fica mais pobre, rico mais rico. Confusão o povo evita. A gente é assim, e nem visita, tchau. Parasitas, para o cineasta Bong Joon-ho. Um dia, os miseráveis brotarão do fundo do chão, insetos voadores, e o mundo tremerá como se fora um novo Big Bang. O mais vermelho sangue tingirá a terra, mas depois tudo voltará ao que era antes. E novamente, sonho e esperança permanecerão intactos, pois deles se alimentam os miseráveis.